Ministério Derek Prince, proclamando a palavra inspirada de Deus ao redor do mundo. Derek Prince é reconhecido como autor e professor com livros, áudio e rádio. Derek tenta alcançar os inalcançados e ensinar aqueles que não foram ensinados. Por 50 anos de ministério, ensinando em centenas de países em mais de 50 línguas. E agora, Derek Prince. Precisamos de entender o significado da palavra ressurreição. A palavra grega significa sair para fora de. Então, ressurreição é sair para fora da morte ou da sepultura. Nas Escrituras encontramos que o homem consiste de 3 elementos: espírito, alma e corpo. É importante entender que o corpo é que morre, e é o corpo que será ressurreto. O espírito e a alma nunca necessitarão de ressuscitar porque não passaram pela morte. Então estamos falando de ressurreição do corpo. Isso é muito importante. Agora, quero falar um pouco nesta manhã sobre o que a Bíblia mostra do que acontece com as pessoas depois que morrem. Tenho descoberto que é um assunto de interesse universal. Não quero saber qual a nacionalidade ou cultura que você pertença, mas todos estão interessados em saber o que acontece depois da morte. A Bíblia nos diz, nos dá uma fotografia clara e quero tentar pintar esta imagem aqui como é de que acontece na ressurreição. Em Lucas, capítulo 16, verso 22 a 26, Jesus nos dá uma fotografia do que acontece. E eu quero aqui delinear de que isso não é uma parábola, nunca foi chamada de parábola, porque não tem conexão de parábola aqui. Por isso vamos começar em Lucas 16, 19. Ora, havia um homem rico e vestido de púrpura e linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. No Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse a Abraão: Meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre vós e nós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. E que verdade é. Mesmo quando Jesus ressuscita, muitos não creram nele. Então é um pensamento solene em pensar. Algumas vezes esperamos uma visita sobrenatural e que podemos dizer isso vai convencer o povo. Mas Deus diz: você tem a minha palavra, é o que você precisa. Se você crer e obedecer, vai te ajudar. E eu quero delinear aqui algumas características dessa história do homem rico e de Lázaro.
Estas 5 características são: primeiro, havia persistência de personalidade depois da morte. O homem rico ainda era o homem rico e Lázaro ainda era Lázaro. Nenhum deles perdeu a identidade. Algumas pessoas nos ensinam de que depois da morte tudo passa e depois não há mais nada. Não é bíblico. Entendemos de que continuamos com a nossa personalidade depois da morte. Segundo, houve reconhecimento da pessoa. O homem rico reconheceu Lázaro e ele reconheceu Abraão, e Lázaro reconheceu o homem rico. Terceiro, houve memória da vida na terra. Ambos, o homem rico e Lázaro, podiam lembrar-se de circunstâncias na vida antes de morrer. Quarto, havia consciência da sua presença. O homem rico no tormento, sua língua queimando com fogo, Lázaro em conforto e paz no seio de Abraão. E quinto, havia completa separação entre o justo e o ímpio. Cada um deles tinha um lugar específico e nenhum deles podia passar de um lado para outro. Deixe-me dizer essas 5 coisas mais uma vez que são muito importantes e contradizem muitas teorias que existem por aí hoje. Número 1, havia persistência de personalidade, ninguém perdeu ela. Número 2, houve reconhecimento das pessoas. Número 3, houve memória da vida na terra. Número 4, havia consciência daquela condição presente depois da morte. Número 5, havia separação completa entre o justo e o ímpio. Agora, o que acontece depois da morte ou antes que Jesus morreu e depois que Jesus morreu? Porque isto realmente dividiu a história humana. O antes e o depois da ressurreição de Jesus não é o mesmo. A morte e ressurreição de Jesus produziu uma mudança atualmente em todo o universo. Foi a coisa mais decisiva na história do universo e afetou o que aconteceu ou o que acontece com as pessoas que morrem. Então vamos tratar com o que aconteceu antes da morte de Jesus. Vemos nessa história do homem rico e Lázaro que todas as almas que passaram para a eternidade foram para o que está em hebraico Seol e em grego Hades, e a palavra grega Hades significa o mundo não visto, invisível. Então é tudo a mesma coisa. Para o justo ou o ímpio, passa-se para o reino do Hades ou Seol. Esse era o lugar das pessoas ou das almas que já tinham partido, mas havia ali duas áreas, uma área para o justo, uma área para o ímpio. E note de que todas as pessoas são ou justas ou ímpias. É o que eu falei ontem, não há nada no meio, você não pode estar na metade. Você tem de ser ou um ou outro para ir para um lugar ou para outro. A área para o justo é chamada o seio de Abraão, que creio porque Abraão era o pai de todos que criam, dando bem-vindos e confortando a eles. Essa é a minha compreensão. Agora, o que aconteceu a Jesus quando ele morreu? Jesus foi um homem perfeito e ele também tinha espírito, alma e corpo. E há uma diferença nesta declaração desses 3 elementos na personalidade de Jesus. Em Lucas 23, 46, encontramos aí o que aconteceu com o Espírito de Jesus quando ele morreu. Lucas 23, 46 diz: E, clamando Jesus com grande voz, disse, e eu quero crer de que o que ele clamou está consumado. Ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Ele morreu, expirou. Então seu espírito foi posto nas mãos do Pai.
Há algumas coisas que eu não posso explicar, eu posso fazer declarações, mas há áreas que eu não posso dar mais informação do que possível. O que aconteceu com a alma de Jesus? Em Atos 2, quando fala-se no dia do Pentecoste, Pedro fala de Salmos 16, como na experiência de Jesus. E ele diz, Davi falando em Salmos 16, falando de Jesus, essas palavras. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. E ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então a alma de Jesus foi para aquele lugar dos espíritos. Mas é também dito em 1 de Pedro 3, 18, 19. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, ou no Espírito, no qual pelo também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus esperava no dia de Noé. Então Jesus foi ao Hades. E aí há detalhes que eu não posso explicar, mas que eu posso dizer o que a Bíblia diz. Ele fez uma proclamação. Essa tradução diz que ele pregou, mas a palavra aí é proclamar, mas não significa de que ele pregou o Evangelho, mas que ele fez uma proclamação. O que eu acho é de que, da agora por diante, eu é que reino aqui. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. E vocês têm de responder a mim por tudo que se passa agora aqui. Então essa é a minha teoria, o que eu acho, mas talvez não seja certo. Mas, no enquanto, o corpo de Jesus estava na tumba, em João 19, 40... No verso 40 em diante, lemos o seguinte, depois que ele morreu na cruz. João 19, 40 e 42. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. Amarravam o corpo, envolviam o corpo e punham muitos condimentos por causa da decomposição do corpo e por causa do odor. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, puseram Jesus, e não precisamos ler mais, mas podemos então ver do que aconteceu depois da ressurreição. Os apóstolos e as mulheres foram e ali viram de que o corpo não estava lá. Louvado seja o Senhor. Então, o que aconteceu com a personalidade total de Jesus? Ele pôs o seu espírito nas mãos do Pai, a sua alma desceu ao Hades e ele fez uma proclamação lá e provavelmente muitas coisas e seu corpo estava na tumba, mas quando ele ressuscitou, sua personalidade total estava mais uma vez unida, ele estava completo. Ele era espírito, alma e corpo. Agora, o que aconteceu pela morte e a ressurreição de Jesus afetou o universo e também determinou o destino das almas na morte. Daquele momento em diante, depois da ressurreição de Jesus, o destino do justo não é mais o Hades. Tem um destino muito mais glorioso e diferente. Vamos ver aqui dois exemplos. Quando eles apedrejaram Estevão e o que é quando ele estava naquele ponto de morrer, em Atos capítulo 7, verso
57 em diante. Mas gritaram com grande voz e taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, expulsando da cidade o apedrejavam, e as testemunhas depuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E ele sabia de que o seu espírito era para ir para Jesus. Isso foi uma mudança que houve por causa da morte e ressurreição de Jesus. E depois, ajoelhando-se, disse: Senhor Jesus, não imputa-lhes os pecados. E tendo isto, adormeceu por causa de Saulo. Se Estevão não tivesse perdoado Saulo, não teria acontecido com Saulo o que aconteceu. Isso foi maravilhoso. E isso acontecia e acontece com todo crente de que foi lavado com o sangue de Jesus. O seu destino na morte para o seu espírito é ascender diretamente para Jesus. Paulo também refere-se a isto em Filipenses 1. Ele diz que ele não sabe o que escolher. Deveria escolher viver aqui ou deveria ir ter com Jesus. E é o que diz em Filipenses 1, 23. Mas de ambos os lados estou aperto, tendo de desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário por amor de vós ficar na carne. Então Paulo estava confiante de que morrer, ele iria ir para Cristo. Isso é uma mudança que foi afetada pela morte e ressurreição de Jesus. E outra coisa que aconteceu, e há algumas coisas que eu posso vos dizer, mas quero crer de que preencher alguns detalhes é impossível para mim. Mas é de que as almas daqueles que partiram, as almas dos justos, que estavam no seio de Abraão, foram libertos. É o que está em Efésios 4. E isso, mais uma vez, é o que está em Efésios, Salmo 68. Então, ele ascendeu acima e levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, meu conhecimento e a minha compreensão de muitos comentadores quando diz de que ele levou cativos cativeiro, é de que ele libertou e levou consigo as almas dos justos que estavam presos. Eles não podiam ser livres até de que a penalidade do pecado fosse paga. Deus aceitou a eles como justos porque tinham tido fé no sacrifício daqueles que foi morto. Mas eles estavam olhando lá na frente o sacrifício da promessa. Então, o sacrifício, uma vez sendo oferecido, e Jesus então tido morrido, ele desceu e foi ao Hades e pegou eles e os levou consigo. É o que eu creio. Levou cativo o cativeiro. É o que eu creio. E então tornaram-se cativos de Jesus, os justos, o que para mim é muito animador. Agora, a próxima coisa que é muito importante é a ressurreição de Jesus, é a garantia da nossa ressurreição. Que significa se formos comprometidos com Jesus. Em Colossenses 1, verso 18, falando aí mais uma vez da ressurreição de Jesus, Paulo diz: Ele, Jesus, é a cabeça do corpo da igreja. Então, Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Ele também é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, ou seja, o primeiro lugar. Então, ele foi o primogênito da morte, ele é a cabeça de toda essa nova criação, ele é a cabeça desta nova raça, essa raça Deus-homem, ou seja, a natureza do homem e de Deus combinadas numa pessoa. Ele é a cabeça do corpo, ele é o primogênito dos mortos, e ressurreição é comparecida com o nascimento da morte. É uma fotografia linda, é um nascimento natural,
e que normalmente podemos ver o que sai primeiro no nascimento é a cabeça, certo? Então o que é que depois vem é o corpo. Então a ressurreição de Jesus é a garantia de que o seu corpo também vai segui-lo em ressurreição. Agora também a ressurreição de Jesus no seu corpo é um parâmetro para nós, para entendermos isso, e é muito interessante dizer isto. Paulo diz em Filipenses 3, verso 20 e 21, porque a nossa cidade está nos céus, aqueles que nós que vivemos e estamos agora vivendo na terra, mas somos cidadãos dos céus. Se você é um cidadão do céu, ou de um país, digo, você tem um passaporte, não é assim? Então nós temos o passaporte, que é o sangue de Jesus. A nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Note aí, uma marca do verdadeiro cristão é de que estamos esperando com vontade o nosso Salvador, que transformará, diz aí, o nosso corpo abatido, para que seja conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então aí é tradução, mas não é literal. E se eu te dar a tradução literal, significa o seguinte: ele transformará o corpo da nossa humilhação para que seja conformada com o corpo da sua glória. Talvez você não entenda isso, mas vivemos num corpo de humilhação. Fomos humilhados por causa do pecado. Mas Jesus vai mudar esse corpo de humilhação. Fomos humilhados, mas Jesus vai mudar esse corpo de humilhação na aparência do corpo de sua glória. Isso não é animador, esse corpo vai mudar. Vamos olhar isso um pouquinho mais tarde no nosso estudo. Mas vamos olhar agora um ponto muito importante, que está em 1 de João 3. João diz isso, verso 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, ou seja, ainda não vimos o corpo que vamos ter. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim é como o veremos. Então ele vai se revelar e o veremos, então nosso corpo vai mudar na aparência do seu. E quero que você note o próximo verso agora. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Você pode me dizer de que você está esperando a ressurreição, e não é o meu problema argumentar, mas se você está esperando, tem algo que você vai fazer, você vai estar se purificando. E qual é a qualidade da purificação? Jesus, tão puro quanto ele é. E se você me disser de que você está esperando a ressurreição e eu não ver evidência da purificação, então eu não posso dizer de que você está querendo ser santo, mas você está se enganando a si próprio. Você está apenas usando uma linguagem religiosa, porque esta é a marca de todas as pessoas que querem ir nesta mudança de humilhação para corpo de glória. Então, deixe-me ler isso. Todo aquele que tem essa esperança nele, Jesus, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Você tem essa marca? Esta é a evidência na sua vida de que você está esperando a volta de Jesus. O nosso corpo será como o dele. E observamos aqui nos evangelhos que ele não está limitado pelo tempo ou espaço. Ele ascendeu aos céus, veio de novo, ele entrou num quarto com portas fechadas, esteve num lugar, numa forma, em outro lugar, em outra forma para outra pessoa. Ele tem esse corpo, digamos, flexível, e teremos mais ou menos esse tipo de corpo. As pessoas dizem, então, como é que esse corpo vai ser? E Paulo trata desta pergunta em
1 de Coríntios, capítulo 15, verso 35 ao 38. 1 Coríntios 15, 35 a 38. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Eu tenho certeza de que muitos de nós já perguntamos isso. Insensato, Paulo diz. Paulo está dizendo, não eu. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando ele diz agora, usando o exemplo da semente, quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Há duas coisas aqui combinadas, continuidade e mudança. Se você semear maçã ou a semente dela no chão, você não vai ter uma laranja. A natureza da semente determina a natureza da vida que vai ter. Então há continuidade, mas há também mudança. A macieira que sai da semente da maçã não é parecida com a semente. Então há continuidade. Você será o mesmo, mas há uma mudança tremenda, sobrenatural. O que você semeia determina o que vai vir depois. E claro que será totalmente diferente do que você semeia. Então, nosso corpo é semeado no enterro, no chão, como a semente. E o mesmo corpo virá numa maneira, num corpo totalmente diferente. E ele foi muito cuidadoso em enfatizar que ele ressuscitou no mesmo corpo que ele foi crucificado. Se vermos em Lucas 24, os discípulos estavam com medo, na realidade, da sua aparição e não estavam entendendo o que tinha acontecido, mas Jesus disse em Lucas 24, 38 e 39, depois de sua ressurreição, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos a vosso coração? Vede minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos. Ele estava mostrando ali a evidência da ressurreição. Ele queria que eles soubessem de que era o mesmo corpo que estava ali com eles. E depois, em João 20, há mais algo ali depois que ele fala, depois da ressurreição. Diz aí, esteve no meio e falou a eles, paz seja convosco. É uma tradição no Oriente Médio. Uma maneira de... E tendo dito isto, ele mostrou-lhe suas mãos e o seu lado. Por que ele fez isso? Para mostrar de que era o mesmo corpo que tinha sido crucificado. Lembre-se, Thomas não estava ali, Tomé. E ele disse, Tomé, eu não crerei se eu não ver as suas mãos e o seu lado e pôr meu dedo no seu lado. Uma semana depois, Jesus apareceu e disse no verso 27 a Tomé, ele disse, vem, põe o teu dedo aqui nas minhas mãos e põe tua mão aqui no meu lado. Em outras palavras, a marca era tão vívida de que Tomé podia pôr a sua mão lá. Então é muito importante, porque quando você ressuscita, você não vai ter outro corpo, você vai ter um corpo diferente, mas vai ser o mesmo corpo mudado. Então agora vamos ver Paulo põe 5 mudanças específicas que vai acontecer com o corpo ressurreto. Ele fala disso em 1 Coríntios 15, verso 42 a 44 e 52 e 53. Então vamos ler esses versos 42 e 44, 52 e 53. Então 42 diz, assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção.
Então, corrupção é deteriorar, e qualquer coisa que deteriora é que está corrupto. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. É o corpo natural e há o corpo espiritual. É como Paulo entende aí. Infelizmente, a tradução não ajuda muito. É um dos problemas da tradução, e de toda a tradução, na realidade, tem esse problema. No grego é psuchos, que significa da palavra alma, que é psuche. E há uma tradução razoável que é da alma, algo que é semeado da alma e ressuscita, então, corpo espiritual. E você vê aí uma distinção entre alma e espírito. E há no sueco, por exemplo, a palavra que significa sueco, ou do dinamarquês, e no inglês, há aí alguma coisa que podemos notar a diferença. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo diz, o homem que é alma não recebe as coisas que é do Espírito de Deus, mas a tradução diz o homem natural, o homem carnal, etc. E é um pouco obscuro, porque há uma distinção importante, aquilo que é da alma e do espírito. O que é semeado na alma ressuscita, então, corpo espiritual. E deixe-me tentar fazer você entender. Eu sugiro de que no nosso corpo presente, a alma faz a decisão. Se eu quero entrar pela porta, a minha alma diz, você entra pela porta e os seus pés obedecem. Então, no nosso sentido, o nosso espírito depende da nossa alma. Lembre-se de que Davi disse, a minha alma louve ao Senhor. Então, vamos adiante. Então, o espírito, você vê, se quiser adorar a Deus, mas a alma não responder, então há aí essa situação. Então, a nossa alma precisa fazer algo para que os nossos espíritos façam correto. Então vemos aí esta diferença e talvez não satisfaça a sua curiosidade, mas é o melhor que eu posso traduzir. Mas quando ressuscitarmos o nosso corpo espiritual, então, em outras palavras, o nosso espírito será controlado pelo corpo. Como, eu não posso dizer realmente, mas depois vamos olhar agora então em 1 Coríntios 15, versos 52 e 53, e diz, no momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, que é mortal se revista da imortalidade. Mortal é aquilo que deteriora, mortal é aquilo que está sujeito a morrer. Então, se você puser essas duas passagens juntas, você vai ver 5 mudanças específicas que vai ocorrer no nosso corpo. De corruptível para incorruptível, sujeito a deteriorar e agora que não vai deteriorar. Mortal para imortal, sujeito da morte para a falta de morte, de desonra para a glória. Então, onde qualquer corpo foi, no sentido, sepultado, tem ali algo que é fraco. E então, se foi uma fraqueza que foi semeada, há poder que sai dali. Então, a Bíblia diz de que ali foi algo que um corpo como alma, então será espiritual. Então deixa eu falar agora do corruptível para incorruptível, do mortal para imortal, da desonra para a glória, da fraqueza para poder e daquilo que é da alma para o espiritual. Então, a ressurreição de Jesus é uma chave absolutamente elementar na doutrina cristã. Não podemos pô-la de lado e chamar-nos de cristãos. Em 1 Coríntios 15, 14, Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, logo é vã nossa pregação e também é vã a vossa fé. E no verso 17, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé
e ainda permaneceis nos vossos pecados. Em outras palavras, os perdões dos nossos pecados é ligado absolutamente à ressurreição de Jesus. Se Jesus não ressuscitou, então o Evangelho é falso, a nossa fé é fútil e estamos em pecados. E podemos ver aí muitos teólogos eminentes e outras pessoas assim, que já, na realidade, negaram a ressurreição do corpo de Jesus. Então, eles não são salvos, porque você não pode ser salvo a não ser que creia na ressurreição física de Jesus. Vamos então a esta atestação da ressurreição de Jesus. Que evidência temos na Bíblia para a ressurreição de Jesus? É um fato interessante, é uma evidência primária. Não é a evidência da testemunha, mas a evidência primária é a evidência das Escrituras. É o que toma prioridade sobre a evidência humana. Vamos ver aí algumas passagens do Velho Testamento que falam sobre a ressurreição de Jesus. E é um assunto de muito critério e gostaria de ter mais tempo para falar sobre isso. Mas a primeira declaração é o que está em 1 de Pedro 1, 10 a 12. Da salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Então todo o Velho Testamento tinha agora esta dinâmica. Era uma dinâmica muito interessante. O Espírito de Cristo, do Messias, estava neles. Então, nesta inspiração, eles falaram da primeira pessoa que haveriam de vir e as coisas que haveriam de acontecer com ele. E isso deveria ser difícil. Eu não sei como me pôr na pessoa desses profetas do Antigo Testamento, porque era algo extraordinário de que eles estavam falando, de que nunca acontecera antes. Em Salmos 22, 16. E verso 16, é o que se chama um salmo messiânico, algo que se revela acerca do Messias. Salmos 22, 16, Davi fala na primeira pessoa: me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me os mãos e os pés. Mas nunca aconteceu a ele? Então, como é que você acha de que ele se sentiu quando falou isso? Eu não tenho ideia. Mas foi inspirado pelo Espírito de Cristo nele. Então, ele falou na primeira pessoa como algo que estava acontecendo ao Messias, mas não aconteceu a ele. E depois vamos a Isaías 50. E eu posso falar de muitos outros exemplos, mas estou falando de 2 exemplos para vocês. 50, verso 6. As costas dou aos que me ferem, a face aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a cara ou a face dos que me afrontam e me cospem. Não aconteceu a ele, nem a vida dele. Mas aconteceu no ministério de Jesus. Pode entender o que eu estou dizendo? Era o Espírito do Messias neles, pelo Espírito Santo, que predisse o que aconteceria ao Messias, a Jesus, mas não aconteceu a eles. Então, na realidade, eles estavam procurando o tempo de que aconteceria isso. Eu maravilho da fé desses homens. E eu agradeço a Deus, porque é a primeira confirmação da ressurreição de Cristo, que foi predito nas Escrituras. Em Salmos 16, que foi falado pelo apóstolo Pedro, temos aí o que é que foi dito pela morte e ressurreição de Jesus. No verso 8, Salmo 16, que diz o seguinte: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso ele está à minha mão direita. Então, eles falaram alguma coisa ali que era verdadeiro,
mas ele se transpõe a algo que é além de si. E ele diz: o meu coração está alegre e a minha glória se alegra. E se você quiser ir a Atos 2:26, você vai ver ali o que é glória. Pedro diz: a minha língua se regozija. Entende? Eu já falei sobre isso. A tua língua é a tua glória, é um membro que foi posto na tua boca para glorificar a Deus. Então ele diz: o meu coração está alegre, a minha glória se regozija, a minha carne também estará em esperança. Em outras palavras, mesmo de que eu seja enterrado, eu terei a esperança da ressurreição. Então, isso indica de que não deixarás minha alma no céu, nem deixarás que o teu santo veja corrupção. O seu corpo nunca sofreu corrupção, mesmo que esteve um tempo considerável na sepultura, mas ele não cometeu o pecado, e o pecado é a presa da morte para a corrupção. Então, vejamos aí: tu não me deixarás estar vendo apenas a glória do momento. Jesus, quando ressuscitou, ele voltou ao Pai, à presença do Pai, e a sua alegria foi completa, o que diz em Salmos 71, verso 20 ao 21. Isso é algo maravilhoso. Não diz quem é o salmista aqui, mas você pode olhar o panorama ali. Tu que me tens feito, diz, muitos males e angústias. Me darás ainda a vida e me tirarás dos abismos da terra. Mas isso não aconteceu com nenhum salmista? Aumentarás a minha grandeza e de novo me consolarás. Então isso aplica-se apenas a Jesus. Ele foi sepultado, ressuscitou, saiu e a sua grandeza aumentou. Ele tornou-se no dono de todas as coisas. Nunca aconteceu com o salmista. Aconteceu com Jesus. É o Espírito do Messias neles, testificando de antemão das coisas que aconteceriam. E quando você absorve essa verdade, é a atestação mais poderosa da realidade da ressurreição de Jesus. E há mais uma passagem interessante que Paulo diz em 1 Coríntios. Ele fala do Evangelho que consiste de 3 fatos. E olhamos isso no outro dia. Jesus morreu, de acordo com as Escrituras. Ele foi sepultado e saiu da morte ou ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras. E você nunca perguntou a si próprio quais Escrituras. E eu encontrei uma Escritura que é muito interessante, de que vai mais além do que o contexto, que está em Oséias 6. Diz aí: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos dará vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, é uma predicção muito grande do terceiro dia. É muito interessante, ele não fala de si, ele diz nós, no plural. Isso é uma revelação. Se você for a Efésios, capítulo 2, você vai encontrar Paulo aplicando essa revelação. Profecia não apenas fala do evento futuro, fala da maneira que vamos encontrar significado. E é interessante como prediz aí. Efésios capítulo 2, vamos lá. No verso 4. Isso é para todos os verdadeiros cristãos. Efésios 2:4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou. Ele nos amou ainda quando estávamos mortos. Quando alguém aqui pode amar um defunto, mas ele fez 3 coisas. Nos vivificou juntamente com Cristo pela graça, sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E está vendo que é tudo no passado aí.
por causa da nossa identidade com Cristo. Fomos feitos vivos, fomos ressuscitados, e agora não parou aí. Nos fez assentar. É o nosso destino. E Paulo não põe no futuro. Ele, na essência, diz de que nós vamos estar sentados com Cristo. Mas esse é o trabalho de Oséias 6, 1 e 2. Quão maravilhoso as Escrituras se interpretam a si próprio. Então, Paulo dá uma lista de testemunhas oculares, que não é irrelevante, mas é secundário. Em 1 Coríntios 15, 5 a 8. No 4 diz que ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, e aos 5 diz foi visto por Cefas, que é Pedro, e depois pelos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos, da qual a maior parte ainda vive, mas alguns também já morreram, que significa de que eram novos quando os viram, e depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e depois, por último, por mim também, que sou um abortivo. É uma lista das pessoas que foram testemunhas oculares, e de acordo com testemunho, de acordo com os judeus, 1 ou 2 é suficiente para pôr ali de acordo com a lei, mas Deus dá muitas e muitas testemunhas da ressurreição de Jesus. E agora eu gostaria de falar da importância da ressurreição. Não podemos sobreestimar a importância da ressurreição de Jesus. É um ato decisivo da história do universo. Toda a história do universo, não apenas da raça humana, mas revolve ao redor da ressurreição de Jesus. Primeiro, porque era a vindicação de Jesus por Deus. Lembre, duas cortes tinham condenado ele à morte, secular, a romana, e depois a religiosa, a judaica. E quando foi sepultado, estava debaixo de condenação, mas quando ressuscitou, Deus vindicou o seu Filho. Isso está expresso em Romanos 1, 3 a 4. Falando do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que veio de acordo com a semente de Davi, que foi tido como em carne, declarado Filho de Deus, e o seu poder de acordo com o Espírito da Santidade. Então, os judeus aí falam aí do Espírito da Santidade. Os judeus falam do Espírito da Santidade, falando do Espírito Santo. Alguns tradutores falam de Paulo aí, dizendo no grego, declarado Filho de Deus pelo poder do Espírito Santo, do Espírito da ressurreição dos mortos. Então Jesus saiu da tumba revertendo as decisões injustas, vindicando o meu filho, porque ele nunca pecou, ele não foi causa de morte, e pelo Espírito Santo eu o ressuscitei. Então, a ressurreição de Jesus é a base para a nossa justificação. Se ele não tivesse ressuscitado, estaríamos em pecado. Paulo diz em Romanos 4, 25, de que ele foi entregue pelos nossos pecados e entregue para a nossa justificação. Se não tivéssemos sido ressuscitados, nós estaríamos ainda em pecado. E fala acerca da salvação em Romanos 10, 9 e 10. Verso 9 e 10 do capítulo 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Você entende? Se você não crer de que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, você não pode ser salvo. É essencial para a salvação. Infelizmente, multidões de cristãos que dizem ser cristãos não creem na ressurreição. E eles não entendem de que você não pode ter isto sem a salvação. Não importa a posição que você tenha na igreja. A ressurreição é a garantia do poder de Cristo para nos salvar. Em Hebreus 7, 25, diz o seguinte: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles chegam a Deus, Jesus, vivendo sempre para interceder por eles.
Se Jesus ainda estivesse no túmulo, como ele poderia fazer isso? Mas porque está à direita de Deus, então ele pode fazer expiação pelos nossos pecados e nos tirar de todo pecado. Eu amo essa frase. Alguém pode tirar do pior para o melhor. Não há limite ao poder de Jesus para salvar. Ele tem todo o poder. Então, agora de novo, mais uma vez, é muito importante. A ressurreição é a complementação, é o completar da nossa redenção. Não é apenas o destino, mas é também o parar de estarmos indo para o inferno. Porque senão o nosso corpo, a nossa alma, a nossa salvação estaria no túmulo. Mas isso não é salvação. Salvar é salvar tudo. Salvar espírito, salvar alma e salvar corpo. E salvação não estaria completo sem a ressurreição. Paulo foi muito claro nisso. Ele disse em Filipenses 3, verso 10. 10 em diante. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição. É para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Para ver se, de alguma maneira, eu posso chegar à ressurreição dos mortos. Ele não estava querendo ir ao céu apenas, ele estava tentando passar pela ressurreição. Graças a Deus, de que quando morremos vamos para o céu, mas não é tudo, porque o nosso corpo ainda não foi redimido. Paulo põe a sua vista na ressurreição. Ele diz mais uma vez no próximo verso, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio de soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo tinha ali uma mente. Ele estava tentando alcançar, tentando chegar a uma coisa que eu faço. Eu prossigo para o alvo. Romanos 8, 23 também diz, Paulo também diz, em outras palavras, salvação não está completa até a ressurreição. Romanos 8, 23 diz no verso 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E depois diz, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então deixa eu perguntar, isso é verdade para vocês? Vocês estão com dores de parto? Vocês estão gemendo? Vocês estão esperando? Que direito temos eu e você para que Deus nos leve ou nos ponha em outro nível? O batismo no Espírito Santo não é dado para termos um bom tempo, mas para nos preparar para aquilo que está diante de nós. Eu sinto tanta solenidade nesse momento agora. E a próxima coisa que eu gostaria de falar sobre ressurreição é a consumação da nossa união com Jesus. 1 Tessalonicenses 4:17 diz o seguinte, e nós que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim, veja aí, há duas palavras no grego para ar. A primeira é aquilo que fala do ar que está lá em cima e depois aquela que está aqui na face da terra. A palavra aí também vemos que aquilo que está lá longe. Nós que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Depois disso, não há mais separação. Estaremos sempre com o Senhor. Estaremos sempre um com o outro. Agora eu tenho que dizer isto. A ressurreição estará em 3 fases. 1 Coríntios 15, 22, verso 22.
Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Olha aí a ordem. 3 fases. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e depois, no final, a última ressurreição. Para quem Jesus está voltando? Aqueles que são de Cristo. Ele não está vindo como um ladrão, tirando aquilo que não é dele. Então, você pertence a Ele? É uma pergunta importante. Aqueles que não são dele não vão com Ele.